Olá, hoje nós iremos falar de um assunto que eu acredito que todos vão gostar. A pessoa de João Batista, tanto a importância dele na palavra de Deus, a importância dele para Deus e a importância dele para Jesus. A Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu mais de 700 anos antes do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. E ele profetizou antes mesmo de mais de 700 anos atrás do nascimento deles sobre o nascimento dos dois, de Jesus e de João Batista. No capítulo 40, versículo 3 de Isaías, nos diz o seguinte, que João Batista viria com uma voz que clama no deserto e que estaria anunciando o caminho, anunciando Jesus. Ele viria como anunciador do ministério de Jesus. Isto se cumpriu. Como é que aconteceu? Maria fica grávida pelo Espírito Santo. Maria, inclusive, era prima da mãe de João Batista. E Maria fica grávida e Isabel, a sua prima, a mãe de João Batista, era estéril. E ela já era uma mulher idosa, com idade avançada. E seu esposo era um sacerdote judeu, também com idade avançada. Como estéril, era difícil para Maria, inclusive na cultura judaica, ser estéril. A mulher era muito menosprezada. E um dia, o anjo do Senhor visitou a Zacarias. E Zacarias estava no templo fazendo o serviço sacerdotal. E aí o anjo diz, olha, Zacarias, você está com os dias avançados, sua esposa também é estéril, mas Deus manda lhe dizer que vocês vão ter um filho, que Isabel vai ficar grávida. Zacarias fica atônito. Como vai ser isso? E ele diz, olha, o seu filho, ele não beberá vinho, na boca dele não entrará vinho, não entrará nenhuma bebida forte. Claro que na cultura judaica não estava presente como o álcool, mas uma bebida forte, que não era o vinho, e também será cheio do Espírito Santo. E outra coisa, você vai ficar mudo até o nascimento dele. E aí, João Batista nasce e é colocado o nome João. João será aquela voz que estará no deserto, pregando o evangelho, o arrependimento e anunciando Jesus. João foi exercer seu ministério lá no deserto da Judéia, muito próximo ali o Rio Jordão. E um dia ele vivia de forma diferente do que nós conhecemos. Ele se trajava de peles de camelo. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Era o alimento, a alimentação deste servo de Deus, homem cheio do Espírito Santo. E ali ele anunciava a Jesus. E ele também pregava o arrependimento. Tudo bem. A família, logicamente, quando João nasceu, a família ficou feliz, né? Nascimento traz felicidade, traz alegria, logicamente. Mas aí João, já adulto agora, pregando a palavra, já mais ou menos
30 anos de idade, porque Jesus e João tinham quase a mesma idade, diferença de meses. E aí, um dia Jesus se dirigiu ao Rio Jordão. E Jesus chegou para João e reconhecia que João veio para anunciar a ele, Jesus. E chegou para João: João, você vai me batizar. Você vai descer o meu corpo às águas do Jordão. João disse: Senhor, eu não sou digno, de maneira alguma, eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália, quanto mais te batizar. Ele disse: não, serei batizado por você. E a Bíblia diz que Deus confirmava aquele batismo. E quando João aceitou batizar Jesus, e quando ele imergiu Jesus nas águas, a Bíblia diz que a voz de Deus bradou. E Deus diz: este meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse filho amado, logicamente, Jesus, tinha prazer. E o Espírito Santo veio de uma forma corpórea, através de uma pomba. O Espírito Santo se manifestou na forma de uma pomba. E aí, aquele batismo estava selado. Mas aí o ministério de Jesus começa, inclusive, com o primeiro milagre numa festa de casamento. O ministério de Jesus inicia, Jesus ouve os discípulos de Jesus, ouve falar de João, e aí pergunta, Jesus fala: olha, João veio para me anunciar. E outra coisa, dos nascidos de mulher, não existiu pessoa nenhuma maior do que João Batista. Jesus queria dizer: nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nenhum dos profetas, o próprio Isaías, que anunciou a vinda do próprio João, não é do tamanho espiritual de João Batista. Ele só é menor do que eu, porque Jesus disse: dos nascidos de mulher. Aí você me pergunta: e Jesus não é nascido de mulher? Mas Jesus nasceu de uma mulher, apenas ofereceu ao Espírito Santo aquele corpo, mas Jesus não foi gerado através de um casamento, de um homem e uma mulher. Então, Jesus é obra do Espírito Santo, ele como homem. Então, Jesus está dizendo: olha, dos nascidos normalmente, através da relação de um homem e uma mulher, João é o maior. E Jesus elogiou João. Mas aí a Bíblia diz que João, ele era um homem corajoso, ele pregava o arrependimento, ele mostrava para aqueles religiosos que era sepulcro caiado, né? Que hipócritas, fariseus, saduceus, homens religiosos, sacerdotes, que não adoravam o verdadeiro Deus, não servia a este Deus, que Deus nem se agradava. E João dizia, chamava eles de raça de víboras, vocês que são sepulcros caiados. Falava do pecado do próprio rei, do rei Herodes Antipas, o filho do outro Herodes, né? Herodes tinha morrido, e o seu substituto, Herodes Antipas, ele estava em pecado, porque ele estava tendo uma relação com sua cunhada, que era, logicamente, a esposa de seu irmão que havia morrido. E Herodias era, na verdade, uma meia-irmã do seu ex-marido. E aí, Herodias estava odiando João Batista, e o rei também odiando. Mas eles não sabiam o que fazer. Como matar um homem de Deus? Que o povo tinha João como um homem santo, um homem de Deus.
o que fazer? Temia Deus também, tinha medo. Mas como eu vou matar esse João? E aí Herodes mandou prender João. Prendeu João Batista. João Batista está naquela prisão. E aí um dia o rei Herodes resolve fazer um grande banquete, uma grande festa, e convida os seus súditos, as autoridades da época, muitos convidados, para o palácio. Todos eles vão para aquele salão de festa e começa a bebedeira, começa a beber bastante. E a Bíblia diz que a bebida, quando ela começa a tomar uma cor vermelha, né? Muitas vezes a pessoa já embriagada é como se fosse uma cobra, a Bíblia diz que é uma cobra que pica de repente, e aquela pessoa fica transtornada, e então todos estão ali transtornados, tanto o rei quanto os convidados, já um pouco embriagados. E aí Salomé, a sua sobrinha, com quem ele tinha uma relação com a mãe, né, de forma incestuosa, que João condenava, falava desse pecado. E aí ele resolve fazer elogiar a sua sobrinha, porque ela começa a dançar e aqueles homens já embriagados começam a ficar eufóricos, muito alegres. E aí o rei também, satisfeito com a dança da sua sobrinha, a chama e diz: Salomé, olha, tudo que você me pedir nesta noite, eu te darei, até metade do meu reino. Maria Salomé, ou Salomé, ficou muito admirada. Vou fazer o quê? Ela foi consultar Herodias, sua mãe. Sua mãe, que odiava, estava cheio de ódio por João Batista, pensou. Quando Salomé disse: minha mãe, olha, o rei Herodes disse que até metade do seu reino, se eu pedir, ele me dá. Eu faço o quê? A mãe disse: olha, minha filha, peça a cabeça de João Batista. E ela resolve pedir a cabeça de João Batista. E chega para o tio e diz que ela queria a cabeça de João Batista na bandeja. Ela ia mostrar como um trunfo. E aí o rei fica temeroso. Diante de tanta gente, ele pensa: como é que eu vou fazer isso? Este homem é um homem de Deus e agora eu mandar matar, assassinar este homem. E ele não quis voltar atrás. Ele pensou: todos estão me olhando, né? Todos estão me vendo, ouviu o que eu falei, eu tenho que executar o pedido dela. E aí ele manda um dos seus encarregados decepar a cabeça de João Batista. Decapitou. E aí João Batista é assassinado tragicamente. E a sua cabeça é entregue para Salomé. E Salomé dança e mostra para todos. E a mãe super satisfeita, porque tinha para ela eliminado aquela pessoa que incomodava, que a incomodava. E isto foi feito. Eu pergunto, Deus permitiu, João morreu menos de 33 anos, ainda, né, próximo também da morte de Jesus. Jesus também morreu com 33, João morreu antes. Mas aí eu pergunto, a morte de alguém pode causar comoção, alegria, festejos, prazer, pode causar para quem odeia. Causou comoção, alegria, festa, festejo para Herodes Antipas e para Herodias e para Salomé, que fazia parte da família. Mas para os discípulos de João, não, muita tristeza.
Para todos os seguidores de Jesus da época, muita tristeza. Para Jesus também muita tristeza. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se ausentou, ficou a sós, ficou em silêncio por algum tempo, se afastou em silêncio, comovido pela morte de João Batista. E a Bíblia diz que depois a multidão veio para ser curada, para receber a palavra do Evangelho através de Jesus. Jesus continuou com seu ministério, mas aquela morte marcou Jesus. E aí, a morte de João Batista também não marca as nossas vidas, porque quem se alegra com a morte é quem odeia, aquele que mata, que extermina. Aquela pessoa pode se alegrar, recebeu algum dinheiro, tirou a pessoa, aquela pessoa que ele achava que era um empecilho na vida dela, aparentemente ela se alegra. Mas o nascimento de uma pessoa pode vir trazer muita alegria, mas a morte sempre traz o quê? É perda, é choro, é lamento, é tristeza. Então, a morte de João Batista não pode ser pensada diferente. Então, que você, ao estudar os 4 evangelhos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar a história de João Batista. Pode ir lá também em Isaías, ver o que é a profecia de Isaías. E também o batismo do próprio Jesus, a participação de João Batista. E valorizar o que a Bíblia diz sobre João e nunca apenas as tradições. As tradições, na verdade, é apenas uma letra morta, é algo até morto, mas a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que você leia, estude sobre a vida do servo de Deus, que Deus se agradou dele. Será que Deus está se agradando de nós? Que Deus te abençoe. Se você gostou e curtiu esse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.